sinagoga de Satanás. Olha o que ele fala através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Por gentileza, abre aí com a gente, para você ver. Versículo de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O véu está para se levantar na lição do Velho Testamento. Lição do Velho Testamento. O que é, pastor? Malaquias, dízimo. Lição do Velho Testamento, circuncisão. Lição do Velho Testamento. Guarda do sábado, lição do Velho Testamento. Legalismo é lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A lição dos dízimos no Velho Testamento foi por Cristo abolido. Aí vem os legalistas, tentando agora, eles já viu que o povo está sabendo da verdade, agora eles mudaram. A verdade de Deus é mentira, dizendo que existe dízimo, que Abraão deu dízimo antes da lei. Abraão deu dízimo antes da lei. Eles mudam de um lado para o outro para tentar enganar as pessoas, para poder dar o dízimo. A gente que tem entendimento da palavra, um pouquinho, graças a Deus, nós acreditamos na palavra que o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, te agradeço porque tu ocultasse as coisas aos sábios e entendidos, revelasse aos pequeninos. Então dou graças a Deus que Deus tem revelado a palavra às pessoas que querem saber da verdade. Olha o que diz. Abraão deu dízimo antes da lei. Então você pode dar o dízimo, mas tem que fazer tudo o que Abraão fez. Por que esse pessoal que pede o dízimo de Abraão, eles não se circuncidam igual Abraão fez? Abraão também se circuncidou antes da lei. Por que não fazem isso? Mas o que dízimo Abraão deu, pastor Angildo? Olha só, Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos. Olha só, os teus inimigos. Não entregou a horta para Abraão. Não entregou uma enxada para ele carpir a horta para ganhar o seu sustento. Era inimigo, era guerra. Nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo do quê? Dos inimigos. Amém? É só você pegar Gênesis 14, 20 e você vai entender Hebreus 7, 1. Olha o que diz. Porque esse Melquisedeque, o rei de Salém, que está falando de Jesus, sacerdócio do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, o que ele regressava da matança dos reis e abençoou. Então esse dízimo que os legalistas usam, aqueles que dizem Apocalipse, a sinagoga de Satanás, eles dizem que Abraão deu o dízimo, mas ele deu o dízimo de uma guerra. Então nós temos que imitar Abraão, dar o dízimo de guerra. Fica fora de lógica, fora de contexto usar o dízimo em dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. O próprio pai quis que fosse alimento. Nunca disse que foi em dinheiro. Naquele tempo que Deus otorgou o dízimo, amém, em alimento, o Senhor otorgou oferta alçada em dinheiro. Mas os legalistas, pela ganância, não querem só oferta. Eles querem usar uma doutrina que Deus vai jogar no inferno se não der o dízimo em dinheiro, que eles mudaram, que nunca foi em dinheiro, sempre alimento. Sempre uma mentira para poder enganar as pessoas. Então, Abraão deu o dízimo da matança de reis. Amém? O que ele dizimou? Dizimou lá, amém? As coisas que ele conseguiu numa guerra. Carro, amém? Conseguiu cavalo, aquelas coisas de guerra, espada, que tinha na época talvez. Olha o que diz no versículo 2. E também Abraão deu dízimo de tudo. De tudo o quê? Da guerra. Não deu o dízimo do seu sustento. Você nunca vai ver Abraão dando o dízimo do seu sustento, da sua plantação ou do seu salário. Abraão nunca deu o dízimo do seu salário. Primeiramente se entende por rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Considerai, pois, quão grande era Abraão, que era patriarca, né? Abraão deu o dízimo da guerra, né? Ele não deu o dízimo do seu sustento, amém? Então as pessoas usam esse engodo, né? Como diz ali em 2 de Pedro, palavras fingidas, para enganar as pessoas com esse tal de dízimo.
né? Quantas pessoas estão sendo iludidas? Porque as coisas, meus irmãos, você que vai assistir o vídeo depois, tem que ter lógica nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz, amém? Eu vou ver aqui para você. Olha só o que diz lá no Antigo Testamento, você vai entender Malaquias mais perfeitinho para você ver. Você vai entender um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, se Deus não tem que cumprir o que Malaquias está dizendo. E por que não cumpre na vida dos dizimistas o que Malaquias está dizendo? Porque Deus não tem compromisso com Malaquias, com a palavra de Malaquias. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16:16. Deus não tem mais compromisso com Malaquias. Foi só para os judeus naquele tempo. Olha o que diz aqui, filho. Em Números 23:19. Para você entender que Malaquias tinha que acontecer na vida desses dizimistas legalistas. Amém? Olha só. Números 23:19. Abra comigo aí em casa para você ver. Números 23, versículo de número 19. Depois você compartilha esse vídeo para as pessoas verem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria a sua palavra? Aí o que o Senhor vai dizer lá em Malaquias? Abra comigo lá em Malaquias, tá vendo? Deus não é filho do homem para que minta. Por acaso Deus falou, não vai cumprir na vida de um dizimista? Aí eu pergunto para você, cadê os dizimistas que são reconhecidos nas nações? Apresente ele para mim, eu te darei razão que o dízimo vale para o Novo Testamento. Olha só, Malaquias capítulo de número 3. Vamos lá. Malaquias capítulo de número 3. Olha o que diz no versículo de número 6. Malaquias 3:6. Olha como eles estão mentindo para vocês. Porque o Senhor não muda. Amém? Porque eu sou o Senhor e não mudo. O que nós lemos lá? Amém? Em Números capítulo de número 26, 23 e 19. Amém? Eu não sou filho do homem para que minta. Aqui está dizendo, eu sou o Senhor e não mudo. Eu não sou filho do homem para que minta. Eu digo a minha palavra e vou cumprir. Eu não mudo. Por isso, vós, filho de Jacó, que não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes, tomai-os para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tomar? Ou, falando do dízimo, roubará o homem a Deus? O versículo mais usado pelos legalistas. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? As pessoas indagam a Deus, em que te roubamos? Aí o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Está vendo como tem oferta, tem dinheiro ali? Mas dízimo não era dinheiro, há uma separação do dízimo e de oferta em dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, vós e toda a nação. Está falando para uma nação, filho. Está falando para Israel, Malaquias 4:4, qual eu mandei em Israel. Malaquias 4:4, qual mandei estatutos e juízos para todo Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, em Israel, no templo, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, olha só, se tu dá o dízimo, ele diz que vai abrir a janela do céu. Aí eu pergunto para você, cadê os dizimistas que Deus não abriu a janela do céu? Deus está mentindo? Deus nunca mentiu. É esse líder que está mentindo. Porque se fosse Deus falando que valesse Malaquias, ele teria te abençoado. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal que haja maior abastança, um lugar suficiente para recolherdes, por causa de vós repreenderei o devorador. Não é demônio, nunca foi. Aqui está falando é gafanhoto. E não vos destruirá o fruto da vossa terra. Está falando é gafanhoto, filho. Nunca vi demônio comer. Eu nunca vi. Você já viu algum demônio comendo fruto da terra? Que não vos consuma o fruto da terra.
Nunca vi demônio chamado devorador comendo verdura, filho. A vossa vide do campo, a videira do campo. Eu nunca vi demônio comer videira do campo. E não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Quer dizer, todos os dizimistas serão reconhecidos nas nações. Aí eu pergunto para você, me apresente um dizimista que é reconhecido nas nações, e eu vou, meu querido, voltar atrás, e vou dizer que eu estou errado, pregando o dízimo, que o dízimo é bíblico. Não tem um dizimista que é reconhecido nas nações, mas tem aqueles que recolhem o dízimo. O que recolhe o dízimo é reconhecido nas nações. E aqui em Malaquias, quem recolhia o dízimo não era reconhecido nas nações. Era quem dava o dízimo era reconhecido nas nações. Diferente de hoje. Os líderes recolhem o dízimo enganando o povo, são reconhecidos nas nações. Mas essa palavra está dizendo é para quem dá o dízimo. Não é para quem recolhe. Está vendo como você está enganado duas vezes? Sendo enganado duas vezes. Quem dá o dízimo era para ser reconhecido no mundo inteiro como uma pessoa próspera. Um Bill Gates, um Elon Musk, o homem mais rico. O dono da Leviton ia ser igual, reconhecido nas nações. Dos homens mais ricos da terra. Mas não, hoje é os líderes que recolhem o dízimo são reconhecidos nas nações. É para o povo acordar, que não tem lógica. Quem é dizimista anda doente, deve na farmácia, deve nos lugares. Igual a pessoa que é ofertante também. Ela dá oferta e tem momentos que passa perrengue. Por que passa perrengue, pastor Angelo? Já vamos aí para você ver. Nós passamos perrengue porque a gente não foi chamado só a crer, mas padecer por Ele. Pelo Senhor Jesus Cristo. O que é padecer? O apóstolo Paulo disse, não foi chamado só a crer, mas padecer pelo Senhor. Que padecer pelo Senhor o que é? A gente está de acordo, meu querido, com as coisas aí que está acontecendo no mundo. Tem hora que você vai ter, e tem hora talvez você não vai ter. Aí quando Deus não abençoa, às vezes se frustra. E a gente não pode se frustrar. Ele não pode, meu querido, se apoiar no dinheiro. Por que a gente não pode se apoiar no dinheiro? Porque a nossa fé não está baseada na riqueza. O Senhor Jesus Cristo disse que o homem que espera Deus só nessa terra, amém, é o maldito de todos. O apóstolo fala isso. O Senhor Jesus Cristo diz que a vida de um homem não consiste naquilo que tem. Não vai ser consistido naquilo que tem. Por quê? Nossa fé não é baseada nisso. Nossa fé não é baseada naquilo que a gente ganha. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso que muitas pessoas deixam o caminho do Senhor por causa desses falsos líderes. Esses falsos líderes prometem uma coisa que Deus não prometeu. E quando não acontece, aí sai do caminho do Senhor, porque eles mentiram. E quando mentem, as pessoas se frustram. E quando se frustram, não querem mais saber do Senhor Jesus. A pessoa se frustra, aí não quer mais saber do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o líder mentiu. Aí quando mente para a pessoa às vezes se frustra. Mas não é o Senhor Jesus que tem culpa disso. É os líderes. Olha o que diz aqui em Filipenses 1:29. Porque não foi concedido em relação a Cristo não somente a crer nele, mas também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Qual era o combate que Paulo está dizendo que tinha nele? Ele vai falar. Ele vai falar que os líderes não gostam de falar.
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o quê? Os versículos acima. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Aprendi a não ter nada e ter em abundância. Paulo diz que ele não tinha momento na vida dele, que ele não tinha nada, igual a você, que é ofertante. Igual a você que é dizimista, que promete que Deus vai te abençoar e não vai te abençoar porque ele não tem compromisso com Malaquias. Ele abençoa uma hora você pode passar um vale, entendeu? Para ser provado. Porque Paulo passou por isso, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Deus abençoa, sei que abençoa, entendeu? Mas em uma determinada ocasião na nossa vida, a gente passa por privações, para a gente aprender a se contentar com aquilo que a gente tem. Mas vem os líderes aí prometendo algo que realmente não existe. E o que realmente não existe? Essa falácia de Malaquias 3, os dízimos, que não é outorgado para nós que somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela oferta segundo propôs no coração, 2 Coríntios capítulo número 9, versículo 6 em diante. A oferta segundo é propôs no coração, mas eles querem amedrontar com o legalismo, né? O dízimo dizendo que a pessoa está roubando a Deus. Não, a gente não está, ninguém está roubando mais a Deus. Por quê? A nossa justiça, amém, ela sobressai a dos fariseus. Ela sobressai dos fariseus. O Senhor Jesus veio nos resgatar dessa maldição da lei. Ele não veio nos resgatar da maldição da lei. Se fez maldito por nós. Amém? Ele se fez maldito por nós. Diz lá em Gálatas 4, versículo número 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para remir, para tirar aqueles que estavam debaixo da lei. Então, eu não estou mais debaixo desse legalismo de Malaquias. O Senhor Jesus já me tirou de lá. Não faço mais parte disso. Olha só, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém de Malaquias 3, o dízimo da lei, segue-se que Jesus morreu em vão. Eu não acredito que Jesus morreu em vão. Eu acredito que Jesus me justificou para me tirar de lá. E ele realmente me tirou, para aqueles que realmente acreditam. Porque aqueles que querem se justificar pela lei, da lei tem caído, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz. Cristo Jesus, Gálatas 3:13. Cristo me resgatou, nos resgatou da maldição da lei, de Malaquias. Ele me resgatou de lá, não existe maldição mais sobre quem não é dizimista. Porque a gente não faz mais parte da lei. 2 Coríntios 3:6, ele não foi ministro do Novo Testamento. 2 Coríntios 3:14, a lição de Malaquias do Velho Testamento foi por ele abolido. Como está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então a nossa justiça, amém, ela não é baseada em Malaquias. Olha o que diz aqui. Todos aqueles que são das obras de Malaquias, as obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei para fazer. Quer dizer, quem dá o dízimo tem que cumprir toda a lei para poder ser justificado. Por quê? Não acredita que Jesus justificou. Quem dá o dízimo não vai ser justificado por Jesus, porque a sua justiça quer ser, meu querido, a justificação dessa pessoa quer ser pelo dízimo e não por Jesus. Está tudo errado, as pessoas não explicam certo. Hoje nós estamos em Cristo porque Ele nos justificou. Então, filho, tem essas doutrinas para a gente aprender um pouco, para que as pessoas venham sair do engano. Eu já falei ali sobre 1 Coríntios 9, né? A gente veja que realmente eles tentam puxar de um lado e do outro para dizer que tem dízimo. Mateus 23, Jesus estava falando para os fariseus, né? No tempo da lei, ele estava debaixo da lei. Ele vai falar que o dízimo nunca foi dinheiro, o Senhor Jesus. Mateus 23, era endro, cominho e hortelã. Tá bom? Então Jesus já falou que o dízimo nunca foi dinheiro. Era endro, cominho e hortelã. Mas o homem mudou. A verdade de Deus é mentira, lamentavelmente. Né? Romanos 1:25 se cumpre na vida deles. Ele muda a verdade de Deus é mentira. Dízimo nunca foi dinheiro. É só ler lá Deuteronômio 14:22, se não me falha a memória em diante. Você vai ver a lei dos dízimos. Lá em Levítico também tem várias leis. Sobre o dízimo nunca foi dinheiro. Sempre existiu oferta alçadas. Amém? Sempre existiu oferta, dinheiro. Né? E Deus nunca pediu dízimo em dinheiro. Mas o homem pela ganância. Né? 2 de Pedro 2, versículo de número 3. Com palavras fingidas. Vão fazer das pessoas comércio.
As pessoas que para ficar rico, filho, eu estou aí há 20 anos pregando o evangelho e não fiquei rico, por quê? Porque a gente prega o evangelho do Novo Testamento da graça. Mas veja aí os homens que pregam o evangelho do Antigo Testamento amedrontando com medo. Pode ver, são extremamente ricos. Por quê? Eles que recebem o dízimo. Eles são reconhecidos porque eles recebem uma mentira. Olha Paulo também não tinha, filho. Paulo levava uma vida simples. Paulo diz, se tiver o que cobrir, se vestir o que comer, esteja com isso contente. Mas a liderança não, a liderança, aí você veja, aquele que prega o Antigo Testamento, eles são extremamente ricos. Porque pregam um evangelho que não é verdadeiro, que não condiz com a palavra do Senhor Jesus. Então a gente veja que tem uma mentira, meu querido, sendo empregada nisso, né? E as pessoas estão acordando, graças a Deus. Ah, pastor, eu vou para uma igreja aí que ela prega o Novo Testamento, mas às vezes tem heresia também, filho. Né? Você é chamado para ir numa congregação, às vezes, que tem heresia. O que não é a guarda do sábado, às vezes tem que colocar véu na cabeça. Né? Diz que prega o Novo Testamento, mas vem com um monte de heresia, que tem que colocar véu na cabeça a mulher, que não precisa estudar a palavra de Deus, que a pessoa que está ali na frente é que tem a revelação. Aí quando abre, só abre Miqueias, Oséias, um antigo profeta, Zacarias, Ezequiel, Isaías. O meu espelho hoje é Jesus. Paulo disse, é de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não diz que é para imitar Isaías, Ezequiel. Todos eles tropeçaram, meu espelho é Cristo. Meu espelho é o Senhor Jesus. Aí o que adianta a pessoa dizer assim, eu vou numa congregação que ela prega o Novo Testamento, mas quer receber o dízimo segundo propôs no coração. Quem prega o evangelho genuíno não recebe dízimo de maneira nenhuma, porque o dízimo é uma mentira. E sendo uma mentira, diz em Apocalipse 22, que todos os tipos de mentirosos não herdarão. Eu não posso receber uma mentira da pessoa, porque está dando uma mentira. Uma coisa que foi inventada. Então, às vezes a pessoa prega o Novo Testamento, mas quando a pessoa vem para dizimar e diz assim, não, eu estou dando segundo o coração, a pessoa recebe. Não pode receber, porque é